Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo do nosso canal. Eu quero apresentar para vocês um instrumento de medição, um transferidor. Agora, há pouco tempo entrou no ar no nosso site uma mesinha, um projeto de uma mesinha para notebook. Essa mesinha eu defini, em função do projeto, de que ela tivesse uma inclinação de 12 graus. Então eu utilizei esse transferidor para definir esses 12 graus para fazer o corte na chapa que eu utilizei. Eu vou dar outros exemplos para vocês, onde vocês de repente possam utilizar um transferidor. Imagina que você tem uma quina de parede que você vai colocar um rodapé. Você precisa fazer uma corte meia esquadria nesse rodapé para prendê-lo na parede. Então você abre aqui o transferidor, coloca na quina da parede e faz uma leitura. O zero, eu tenho duas escalas nesse transferidor, uma interna e uma externa. Então o zero da escala interna bate com 90 da escala externa. Isso está me dizendo que este ângulo tem 90 graus. O zero da escala externa está batendo com 45 da escala interna. Então isso me mostra que eu preciso fazer um corte meia esquadria com 45 graus. Então, esse transferidor, além de te dar o ângulo externo, ele te dá o ângulo de corte de meia esquadria. Para mostrar mais dois exemplos para vocês, eu coloquei aqui duas serras meia esquadria, uma serra elétrica e uma manual. Então, pegando aqui o exemplo de um espelho hexagonal, onde eu tenho 6 lados iguais, se eu fizer a medição deste ângulo, eu tenho aqui 90 e eu vou abrindo o transferidor e ele vai me marcar mais que 90. Porém, a leitura aqui do transferidor, esse transferidor vai de 0 a 90 e de 90 a 0. Então eu sei que eu abri aqui 90 e ele está me marcando aqui 30 graus, ou seja, 90 mais 30, somando dá 120. Então este ângulo tem 120 graus. 120 dividido pelo meio, você tem dois ângulos de 60 graus, ou seja, cada ponta dessa madeira vai ser cortada com 60 graus. Agora, o legal desse transferidor é que ele me dá a medida de corte para uma serra meia esquadria. Então, para vocês entenderem, este ponteiro está marcando 30 graus. Então, você vai falar assim, poxa, mas o ângulo tem 60, por que eu vou fazer um corte de 30? Que é o que está pedindo aqui no transferidor. A questão é a seguinte, uma serra meia esquadria, ela trabalha de 0 a 45 para um dos lados e de 0 a 45 para o outro lado. Então, eu não consigo cortar na serra meia esquadria um ângulo de 60 graus. Que é o que eu preciso cortar aqui, cada uma dessas peças. Então o legal é que esse transferidor já me dá o ângulo de corte, que é o complemento de 60 graus até 90. Ou seja, 90 menos 60 dá 30, que é exatamente o ângulo que ele está me dando aqui. Então eu não consigo marcar 60 graus na máquina, mas eu consigo marcar 30. Que é o complemento. Então, aí eu realizo o corte, ou seja, eu realizo o corte e vai me sobrar os 60 graus, que é a peça que eu preciso. Então, o interessante é isso, ele já te dá o ângulo de corte, já para ângulos maiores de 90 graus, ele te dá o complemento para você poder fazer o corte na meia esquadria. Um outro exemplo, eu coloquei aqui duas fitas, num ângulo aleatório. Então, digamos que eu tenha que fazer esse corte meia esquadria. Eu estou fazendo aqui uma leitura de 40 graus, ou seja, este ângulo é um ângulo de 90 mais 40. Porque, como eu disse anteriormente, essa escala vai de 0 a 90 e de 90 a 0. Então, eu tenho um ângulo aqui de 130 graus, 90 mais 40. Então, eu tenho que... Aí vou fazer a leitura no transferidor para saber qual é o ângulo que eu vou marcar na serra meia esquadria. Por quê? Um ângulo de 130 graus, a metade seria 65 graus. Seria não, é 65 graus.
E na máquina na serra meia esquadria eu não tenho condição de marcar 65 graus. Então, olhando aqui no gráfico, eu estou lendo 25 graus, ou seja, 90 menos os 65 que eu preciso, sobra 25 graus. Então eu marco 25 graus na serra meia esquadria e realizo o corte. Aí eu vou ter o complemento, que é os 65 graus. Eu já me adiantei aqui e fiz o corte. Então, este ângulo tem 65 graus. O complemento, que é aqui do lápis até a madeira, tem 25 graus. Então o ângulo que eu marquei na máquina é este ângulo. Então tá aí, você em algum momento vai esbarrar com ângulo em algum projeto que você esteja fazendo na sua oficina. Então fica aí a dica da oficina de casa para resolver esse tipo de problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.